Bom, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Quero agradecer aos participantes da rede que contribuíram para esse trabalho e para todos os convidados que estão aqui prestigiando, né, a nossa apresentação do livro. Eu sou presidente e fundadora do Instituto Rizoma. O Instituto Rizoma é uma rede intercultural que desenvolve projetos cujo objetivo é a produção de conhecimento colaborativo. A equipe do Instituto Rizoma, ele forma e coordena a rede, mas é a rede que elabora e coloca em prática as ações. Os projetos eles são elaborados pela equipe ou pessoas que trazem projetos para a rede desenvolver. O projeto estando em conformidade com aquilo que o Rizoma acredita, a gente acolhe o projeto e apresenta para a rede. O projeto do livro de Mulheres que Iluminam o Mundo, ele veio dessa forma. Andréa Silveira elaborou o projeto, começou, e a hora que o projeto começou a ter forma, ela veio para o Instituto Rizoma, apresentou, para fazer um trabalho colaborativo. E aqui a equipe, então, passou e apresentou para a rede o trabalho assim que a gente acolheu. Logo de imediato, um dos nossos conexões da rede, que é a Escola de Idiomas Lumière, ele abraçou o projeto e eles fizeram um trabalho de revisão dos textos, né? E eles trabalharam com a revisão do inglês, a tradução do francês, e vão colocar em árabe. E outro parceiro também nosso, que a gente já trabalha há mais de anos, que é a Escola Americana. Nós temos um trabalho com a Verônica, que é professora de francês da Escola Americana, que a gente já trabalha junto por um bom tempo. Também acolheu o projeto, formou um grupo de meninas e eles fizeram a tradução para o espanhol. Logo depois disso, nós convidamos mulheres que também fazem parte da rede do Rizoma, de áreas diferentes, para formar um grupo de estudo, para trabalhar e ajudar a nós com os textos que chegaram, né, os depoimentos das mulheres. Esses textos foram divididos pelo grupo de mulheres e todas nós lemos e apresentamos e conversamos sobre os pontos, né, que nos unem e as de nossas diferenças, e elas ajudaram a pensar esse trabalho do livro. A Andréa Silveira também trouxe pessoas que ela conhece para a rede do Rizoma, aí ampliando essa rede com a editora Eureka, né, que já tinha trabalhado com alguns livros que a Andréa publicou. A proprietária da Fix Frutal também veio contribuindo com a parte do inglês, e vieram o Wagner, o César e a Luciana no final para fazer a parte mais de fechar o livro, a parte técnica. Esse trabalho, ele reuniu 57 pessoas, 27 autoras e 30 participantes. Foi um trabalho muito prazeroso e deu muito certo, ele fluiu, apesar de serem 57 pessoas trabalhando, cada um fazendo a sua parte, ele foi muito interessante a gente ter interação com essas pessoas todas. E assim, o trabalho do Rizoma, né? A gente articula ações coletivas e que a gente explora, analisa, propõe, testa caminhos na busca de solução para a questão do nosso tempo, né? Como essa questão da mulher. E a gente trabalha com temas locais e globais. Bom, por fim, nós teríamos aqui também a Yara Belelli, que é uma grande amiga minha e pesquisadora do Núcleo Pagu, da Unicamp, que trabalha com questões de gênero. Ela presenteou a gente com o prefácio,
Mas ela acabou enviando uma mensagem agora, dizendo que houve um imprevisto, que ela não poderia estar aqui com a gente para participar dessa apresentação. E, de acordo com a perspectiva rizomática, que acolhe os devires, os fluxos, os imprevistos e os desvios, nós vamos dar seguimento ao cronograma sem pânico, e lidando com os imprevistos e apenas acrescentando um caloroso respiro. E vamos continuar. Gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho que nós fizemos, foi maravilhoso. E agora passo a palavra para Andréia, outra Andréia, e vamos continuar. Obrigada a todos. Se fecha aí. Aliás, só o seu microfone, que eu vou deixar aqui o som. Tá dando microfonia aí, não? Tá um pouco? Você precisa fechar o som do computador mesmo. Bom, e agora, melhorou? Tá joia, beleza. Luana, eu não sei em que pé que tá os vídeos, mas eu vou seguir com a minha fala, tá bom? Com relação à participação da Yara, só lembrando que ela fez o nosso prefácio e ele está lindo, maravilhoso. Então, quando vocês abrirem o livro, vocês vão poder acessar aquilo que ela falaria aqui para gente, tá? Eu falo. Algumas coisas que a gente combinou de dividir, quem fala o quê, mas aí a gente vai se complementando. Antes de começar a apresentação, falar exatamente do livro, eu particularmente queria reforçar o meu agradecimento ao Rizoma, na pessoa da Andréa Bonilto, que também é uma amiga minha de longa data, a gente já trabalhou em outros contextos juntas, e a editora Eureka, na pessoa da Luana, e eu digo na pessoa da Luana, mas tem o Guilherme, tem o Marquinhos, tem uma equipe enorme na Eureka, que participou ativamente, que trabalhou junto com a gente. Então, a Eureka vem apoiando, incentivando as minhas publicações já há algum tempo, e daí essa nossa parceria também com o livro das mulheres. Tanto o Rizoma quanto a Eureka me acolheram de uma maneira super generosa, e eu acho que isso que fez a total diferença no projeto e no livro. Por quê? Esse projeto, ele era assim, pequenininho, né? Era uma sementinha. E eu comecei a pensar nessa proposta antes da pandemia. E a ideia era fazer do mundo inteiro, pegar aí 3, 4 países de cada continente e formar uma publicação falando sobre as mulheres nas diferentes culturas. Porque esse é um tema que vem não me incomodando, mas acho que a palavra melhor é me inquietando, né? A questão da mulher no mundo e nas culturas diferentes. Mas aí, por causa dessa rede de conexões, tanto da Eureka quanto do Rizoma, esse livro acabou saindo, tomando uma proporção muito maior. E essa trajetória que a gente fez, hoje faz exatamente, aliás, ontem, fez exatamente 1 ano da primeira publicação do convite aberto que foi feito no Instagram. Então, nesse 1 ano de trabalho, foi uma trajetória muito repleta de trocas, de alegrias, um trabalho árduo, mas um trabalho super prazeroso. Então, por conta disso tudo, dessa rede de conexões que foi se formando em torno da proposta do livro, ele deixou de ser uma pequena coletânea de 4 ou 5 países por continente e acabou virando uma coletânea de 17 países só da África e da Ásia. Até uma coisa que eu tinha pensado de deixar por último, mas eu já vou antecipando,
que é o fato de que a gente pretende dar continuidade, porque inicialmente a gente tinha dividido o projeto por continente, então o ano que vem a gente vai se concentrar nas Américas e na Europa. Mas sair dessa sementinha, né, e ter germinado para 17 países foi um salto bastante ousado, que demandou uma conexão ainda maior com outras pessoas. E uma dessas pessoas é a Nájila Angawi, eu não sei se é assim que a gente pronuncia o nome dela, que ela é da Arábia Saudita, que, assim, prontamente respondeu o convite, abriu a participação para o grupo. Elas têm um grupo de mulheres, de fotógrafas lá no continente, né, nos países árabes, e de pronto 3 fotógrafas se juntaram a nós, e foi isso um belíssimo presente, porque a gente queria muito incluir países de língua árabe, e a entrada dessas fotógrafas, dessas mulheres no grupo foi um diferencial. Um outro contato interessante que nós fizemos foi com a Associação de Mulheres do Burkina Faso. Eles, uma associação que trabalha com o empoderamento de mulheres lá no país, no Burkina Faso, e elas se organizaram internamente, e 2 das colaboradoras, que são membros da associação, participaram do grupo, fizeram uma contribuição, ficou muito bacana. No Vietnã, na Índia e no Marrocos, nós também tivemos mais de uma pessoa interessada. Na verdade, foram 3 pessoas em cada um desses países. No Marrocos são 4, e elas mesmas se organizaram, porque a gente tinha colocado uma proposta de ter um livro com um país, e dentro desse país a gente ter um só texto com, no máximo, 10 imagens, porque senão ficaria um livro muito grande. Então, elas conseguiram se organizar, colaboraram entre elas para compor o capítulo dos seus respectivos países. No Mali e no Irã, por exemplo, isso aconteceu, mas no caso dos 2 países foram 2 pessoas. Uma era fotógrafa sem experiência em escrever, a outra era escritora sem experiência em fotografia. Então, elas fizeram uma parceria e compuseram, juntaram as suas habilidades e compuseram aí o seu capítulo. Então, a gente percebeu que, ao longo do trabalho do livro, da organização, essa rede ela foi se ampliando, e o objetivo de uma mulher, essa sororidade que a gente chama, né, das mulheres se apoiando em rede, apoiando o trabalho uma da outra, já começou a acontecer na própria elaboração do conteúdo desse livro, dessa obra, né? E, assim, a gente brinca internamente que as histórias dos bastidores são inúmeras, que a gente poderia escrever um outro livro só sobre tudo que aconteceu nos bastidores da organização desse livro. E tem histórias, assim, muito, muito bacanas, muito divertidas até. E até eu faço questão de colocar uma, que a gente publicou o anúncio pedindo mulheres, porque essa é uma obra, é uma iniciativa de mulheres sobre mulheres, né? Mas para o mundo inteiro. Só que, claro, na própria organização técnica do livro, nós tivemos colaboradores homens, né? Não é essa a questão, mas foi muito engraçado, porque mesmo a gente dizendo que o livro tinha que ser escrito e fotografado por mulheres, vários homens fizeram contato querendo participar. Então, foi uma coisa bem interessante. Até a gente pensou, nós também precisamos fazer, depois que a gente terminar Mulheres no Mundo Inteiro, a gente precisa fazer os homens em cada continente, porque eles também estão querendo participar. Vai ser uma proposta interessante. Bom, então, fechamos esses 17 países. No total, nós temos a colaboração direta de 27 mulheres, entre fotógrafas amadoras,
profissionais, algumas fotógrafas que são até renomadas, que foram com fotografias premiadas, tem algumas imagens que estão no livro, que são imagens que foram premiadas internacionalmente. E, além dessas mulheres fotógrafas, a gente teve, por exemplo, a situação de participantes que elas fizeram fotos no celular, porque elas queriam participar, elas queriam dar visibilidade para as mulheres no seu país, né, na sua cultura. E acho que talvez esse seja um dos pontos mais fortes desse livro, né? O comprometimento dessas autoras em dar visibilidade para outras mulheres. Inclusive, quando a gente começou a trocar mais ideias a respeito do livro, uma das coisas que a gente falava é assim, nós queremos fazer um livro sobre mulheres ordinárias no sentido mulheres comuns, não pessoas famosas, né? A gente quer falar da vida, do cotidiano dessas mulheres, como que elas vivem nessas culturas. Então, esse é o grande diferencial, o comprometimento dessas pessoas que estão diretamente participando em mostrar como que é o cotidiano da vida delas, dentro da cultura delas, e foi muito, muito rico para a gente, porque a gente aprendeu demais. E, principalmente, uma coisa que a gente, nas falas e nos contatos com as autoras, que chamou bastante a atenção, é o desejo delas de desconstruir, desmistificar algumas concepções que nós temos, porque nós temos uma visão muito eurocentrada do que é o papel da mulher no mundo, né? E quando a gente olha esses outros continentes, como Ásia, África, quando a gente olha para os países de língua árabe, a gente tem umas ideias muito pré-concebidas e fechadas. E a preocupação e o desejo dessas autoras era justamente tentar romper isso e mostrar, olha, não é bem assim, aqui não é aquilo que divulgam na mídia, ou enfim, no Ocidente. Aqui as coisas acontecem dessa outra maneira. Então, foi um aprendizado bastante importante. E o fato de a gente ter conseguido ampliar essa rede, o Rizoma tem uma conexão bastante forte nesse sentido, de poder fazer a tradução dessa obra em outras versões. Então, inicialmente, a gente tinha pensado no inglês, o livro ele é originalmente em inglês, por isso que hoje nós estamos lançando, em primeiro lugar, a versão em inglês, mas a gente vai ter também o francês, e a gente pensou, e o português, né? Então, com o francês, o inglês e o português, a gente consegue cobrir todos os países da África e da Ásia, e também no Brasil, porque a gente está aqui e somos nós que estamos organizando. E aí, com a entrada da Lumière, que é uma conexão, assim, de peso para a gente, fez uma diferença enorme. A gente teve essa oportunidade de fazer a tradução para o árabe, e isso para a gente foi bastante importante, porque já que a gente queria trazer autoras de língua árabe, ter o livro disponível em árabe vai fazer toda a diferença, né, para poder disseminar mais esse conteúdo dentro desses países de língua do idioma árabe. E aí, conversando com uma das autoras, que é a Oyuku, da Turquia, ela disse, mas por que não vamos fazer também uma versão em turco? Aí a gente disse, mas a gente não tem aqui quem faça. Ela, não, mas eu posso organizar essa tradução aqui. Então, ela mesma se prontificou e ela mesma vai fazer, junto com uma rede dela lá, com outras pessoas que vão colaborar, vai fazer a tradução para o turco. Então, a gente, né, como eu estava dizendo, era uma sementinha para ser um livro com 4, 5 países, virou um livro de 17 países, um livro que era para ser um só, ou 3, acabou que virou, ele vale por 6, né, porque nós vamos ter 6 idiomas, né.
Aí, entrando um pouquinho na questão do livro, a gente queria construir uma narrativa, por isso que nós organizamos o grupo de estudo, com mulheres fantásticas, cada uma com uma visão específica, e foi muito bacana essa troca. Mas, dentro do grupo de estudo, a gente chegou a uma conclusão muito importante, que é o fato de que o recorte da realidade, da cultura dessas mulheres, quem estava dando, quem estava fazendo, eram as próprias autoras. E nós, a nossa tarefa era cuidar para que isso fosse o máximo possível fiel ao recorte, à narrativa que elas estavam construindo. E aí vocês, quando acessarem o livro, vão ver que alguns textos relatam, de certa forma, a trajetória da mulher naquela cultura, mas esse não é um livro de história, não é uma literatura de história factual. Ele é recheado de imagens, né? Tem muitas fotos, muitas imagens, mas também ele não é um livro de fotografia. Andréia, então, na verdade... Oi. Só para te interromper rapidinho. Você quer tentar compartilhar aqui o livro para ver se a gente dá uma olhadinha nele? Ah, seria legal, pode ser. Aí eu vou falando ao mesmo tempo, é isso? Isso. Esse aqui eu acho que dá para ficar bem grande, diferente do vídeo. Ah, essa é a capa do livro. Dá para ver legal? Todo mundo conseguindo ver, beleza. Eu estou vendo bem. Ah, cortou. Cortou, tem que diminuir um pouco. Ah, aí deu bem. É o índice. Pode ir passando. Bangladesh. Essa é a Muaisha. A capa do livro, a foto é dela. Então, o que a gente fez? Vocês depois vão ter o acesso. Ele não é um livro de história e também não é um livro de fotografia. Ele é um livro que registra, e esse foi o grande objetivo nosso com essa obra. Ele é um livro, você pode ir passando, tá, Luana? Tá. Porque são quase 400 páginas, tá? Ele ficou um livro bastante grande, mas ele é muito bacana e ele é prazeroso de acessar. Inclusive, o convite fica assim, ou vocês podem, uma hora, ler um capítulo, um país, outra hora, outro país, e assim por diante, não precisa ver tudo de uma vez, porque ele é um livro grande, mas vocês podem também olhar só as fotos, ou podem olhar só os textos, ou a gente fez algumas frases de destaque, então também dá para fazer uma leitura, um entendimento dessas frases, né, para entender um pouco o tom daquele capítulo, né, do que aquela autora quis dizer. Mas, se fosse resumir, eu diria assim, esse é um livro que registra a importância da mulher no mundo, simples assim. E acho que o título que a gente escolheu do livro, que é Mulheres que Iluminam o Mundo, né, o surgimento, a insurgência na cultura, é justamente para marcar, para reforçar essa potência que a mulher tem no tecido social de cada país. E muito mais do que a gente tentar marcar a diversidade cultural, o que a gente, dentro do grupo de estudo, a gente foi observando é que a gente consegue fazer uma costura dessa diversidade, dessas diferenças em função de cada cultura, porque, na verdade, ser mulher é ser mulher, né? E tem uma parte disso que não depende da cultura, e esses pontos a gente consegue identificar
na fala das autoras. Então, a narrativa como um todo do livro mostra isso para a gente, que para além da diversidade, nós temos pontos em comum muito mais do que a gente já imaginava e que a gente já acreditava que fosse, né? Então, eu não sei se tem alguma outra coisa para falar, mas eu vou, se eu for lembrando, eu vou falando. O livro, ele vai ficar disponível nesse site que está... o link está no chat, mas também depois a gente vai continuar divulgando na nossa rede. E a gente vai também disponibilizar essa gravação de hoje, para que as pessoas possam assistir, enfim, conhecer um pouquinho. E também a Eureka nos deu um presente super bacana. Eles fizeram um flip do livro. Só que o flip, ele só pode ser acessível, aliás, ele só pode ser acessado online. Então, você não tem como baixar. Você abre o link e você tem que ver com a internet conectado na internet. E aí, mas o link do site tem lá o lugar certinho para baixar o arquivo do livro. Como eu estava dizendo, nós optamos por fazer o original, o lançamento do original, em primeiro lugar, o inglês, porque ele cobre um número maior de autoras de países que estão participando, mas na sequência, agora já no próximo mês, a gente vai fazer o lançamento em português, porque também a Eureka tem uma rede de formação de professores que vai aproveitar esse conteúdo para discutir questões de gênero nas escolas. E, na sequência, a gente vai começar a fazer o lançamento do francês, do espanhol, depois do árabe e, por último, do turco. Quer dizer, mais ou menos esse o planejamento, né? Como a André brincou, né? No Rizoma as coisas acontecem, vão fluindo e a gente vai acompanhando o fluxo, né? Pode ser que o planejamento mude, mas, em princípio, é esse. E também pode ser que no ano que vem a gente está com esse plano de fazer Américas e Europa, se as coisas permitirem, se as condições forem favoráveis, a gente vai começar a fazer essa organização também. Acho que já falei bastante, vou deixar vocês também se manifestarem. Andréia, a gente, para organizar rapidamente aqui, no chat, quem quiser falar, tem o ícone ali da mãozinha, ou só falar um oi, quero falar, tal, a gente vai chamando por aqui pela ordem, né? Enquanto você estava falando, algumas pessoas se manifestaram aqui. Não sei se o Guilherme, acho que ele quis falar, que ele disse um sim aqui. Guilherme, se você queria falar, pode falar. O meu falar era justamente respondendo a você, Luana, não era nem falar do projeto mesmo, não. Mas você estava perguntando pra gente se estava aparecendo tudo e eu confirmei que estava. Ah, tá joia. Mas quando tiver um tempinho vocês falarem tudo, eu vou sim falar no final. Tá joia. Na sequência, então, a Lidiane pediu para falar. Lidiane, não estamos te ouvindo. Acho que agora, depois de ligar o microfone, funciona, né? Dá uma melhorada. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão presentes, a todas e todos que estão presentes. Acho que nós todas estávamos muito ansiosas para o dia de hoje. Eu ainda estou um pouco com palpitação, porque realmente é uma obra que nos deixou bastante orgulhosas de estar presentes nele. E diante de tudo isso, eu agradeço muito o convite, né, da Andréia, que também é uma amiga muito querida. O Rizoma é
é um instituto que eu tenho muito prazer e muito respeito, mas eu queria só contribuir com a fala da Andrea em relação à construção dessa obra, com duas observações, né? Acho que a primeira observação que eu acho que é muito importante é que ler o que as outras mulheres... Eu me lembro muito bem disso, a gente começou a fazer as leituras e a gente passou a fazer a leitura de acordo com aquilo que a gente entendia, né, de que uma realidade de mulher deveria ser. E foi muito bacana quando a gente percebeu, assim, no grupo, em certo momento, e aí eu pensei, né, junto, será que eu estou fazendo uma leitura correta, ou eu estou fazendo uma leitura desta mulher, ou eu estou fazendo uma leitura desta mulher a partir de mim? E essa reflexão nossa no grupo nos enriqueceu muito, porque a gente passou a ler os textos respeitando, né, aquilo que aquela mulher estava trazendo e aquilo que aquela realidade trazia para ela. E é óbvio que a gente fica um pouco, né, assim, a gente fica um pouco inquieta, porque apesar de nós também termos nossos problemas nesse sentido, né, em busca da igualdade, a gente conseguiu olhar, né, a vida pelos olhos dela. Então, acho que isso foi muito bonito e um aprendizado absurdo para nós. E sendo do movimento feminista, isso me trouxe uma humildade absurda de pensar que as mulheres, elas não são feministas só porque elas se acham feministas, mas elas são feministas porque elas praticam o feminismo. Então, isso para mim foi muito importante. E a segunda coisa, que eu acho que esse livro, como o André, né, ressaltou, ele não é um livro de história, mas é um livro muito poderoso, porque eu acho que não tem nada mais poderoso de que você poder ouvir e experimentar, né, histórias diferentes, de mulheres diferentes, de lugares diferentes. Principalmente de uma cultura que, para nós, é muito distante, é muito diferente. Então, acho que para quem está aqui nessa reunião, nesse encontro, o que é mais importante é entender que vai ser uma riqueza absurda poder entrar na vida de outras mulheres que são tão importantes quanto nós, né? E aí eu gostei bastante dessas palavras que são tão comuns quanto nós, né? Então eu queria fazer essa contribuição porque para mim é muito, muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. Toda vez que eu vejo, as imagens são lindas, essas mulheres arrasaram, todas que estavam envolvidas no projeto e todos também. Foi muito legal conhecer todo mundo. Então, eu só tenho a agradecer e eu tenho certeza que vai só enriquecer a vida de todo mundo. É isso. Lidiane, super grata pelo seu comentário, muito pertinente, me fez lembrar uma coisa, vou até interromper a ordem sua aí, Luana, mas acho bem importante colocar o quanto que, ao longo desse um ano, a vida dessas mulheres que participaram desse livro, também aconteceram muitas coisas, né? Vamos pegar só, por exemplo, a Fátima, que é da Palestina. Recentemente, a gente sabe como a situação que a Palestina passou, e a Fátima estava lá, ela é uma das fotógrafas que fez a cobertura do conflito que estava acontecendo na Palestina, né? No Congo, tem a Raíssa. Recentemente, também, o Congo passou por uma situação meio trágica, principalmente lá na região onde que a Raíssa mora, que é o vulcão que entrou em erupção, e ela estava lá também fazendo a cobertura fotográfica daquela situação. E em vários outros, das outras pessoas, poderia citar aí N exemplos. Uma, do mesmo jeito que a gente estava gestando para parir, dar à luz a esse livro, a Mayuri, que é da Índia, estava grávida, o nenê dela nasceu agora, recentemente, quase que nasceu junto com o livro. Então, são muitos acontecimentos da realidade, da vida, do cotidiano dessas pessoas,
que estão lá do outro lado do mundo para a gente, numa distância geográfica, e ao mesmo tempo que a gente se sente assim, uma afinidade, uma conexão e uma proximidade com a luta, com a causa da mulher, né? Eu acho isso bem, foi muito enriquecedor, assim, para a gente. Eu vou vendo a ordem aí para você, Luan. Tá, a próxima que quer falar é a Karen Fortes. Oi, estão me ouvindo? Então, bom, falar depois da Lidiane, falar depois da Andréia é bom, né? Porque daí a gente já tem o gancho. Então, é mais fácil. Vou começar também pelo agradecimento, porque eu acho que aí a gente não corre o risco de esquecer de agradecer. E agradecer por tudo, né? Agradecer por eu ter conhecido todas vocês. Acabei fazendo amigos de verdade, né? A Andréia, que eu já conheço lá na escola, eu trabalho na Escola Milton de Tolosa, aqui em Campinas, que é um projeto escola integral aqui, sou professora de arte, e a Andréia virou uma companheira, assim, do meu dia a dia, e eu acabei embarcando na proposta feita pela escola, e a Andréia fez para a escola, e acabei embarcando. E foi muito bom, foi muito gratificante. E da mesma forma que a Lidiane falou, eu também enxergo isso, que a conexão, né, com outras mulheres, a gente vê a vida como elas veem lá, né? A gente tem problema aqui, elas têm problemas lá, mas será que o que eu acho que é um problema para ela realmente é? Né? E a gente viu que não era, né? E que nós temos os nossos aqui e para ela é a cultura dela, é a vida dela. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas que absurdo aquela roupa, mas que absurdo fazer aquilo. Não, para ela é a cultura dela e a gente tem que respeitar aquilo, né? E um outro ponto que foi muito bom foi a gente perceber que não houve só pandemia, né? Que aconteceu tanta coisa e aconteceu tantas coisas diferentes aconteceram com todas nós e com as mulheres no mundo, né? Vulcão, guerra, então é muita coisa, não é só a pandemia, o mundo não se resumiu a isso. Então, isso também foi bastante enriquecedor. E por último, né? Eu vejo muito essa frase assim, eu quero o meu lugar de fala. Ou alguém fala, você não está no seu lugar de fala, né? É meio que uma frase feita, assim. E eu não gosto muito dessas bolhas, né? Eu prefiro pensar e ser metamorfose mesmo. E aí, eu acho não, né? Tenho certeza, depois de ter participado do livro, que não tem isso, né? De você ir lá e pedir o seu lugar de fala. Você vai lá e fala, porque a gente tem o nosso lugar de fala. E o livro deu essa chance, né? Para a gente mostrar que realmente a gente é capaz. E todas somos, né? O ser humano é capaz, como a Andrea falou, a gente quer fazer um com os homens agora, né? Então vamos para frente. E muito, 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 muito obrigada a Andrea, as duas Andreias, pela oportunidade e por vocês todas e todos que estão aí também, né? Quero agradecer a minha família, porque às vezes tem horas que a gente, né, fica lá, né, no computador, ninguém nem sabe o que a gente está fazendo, é à noite, é de dia, é dando aula, é tudo. Então, né, acho que são pessoas que estão aí com a gente no dia a dia, que merecem também essa consideração. E o lugar de fala é esse, né? A gente está no mundo, e eu acho que com o livro, às vezes a gente fala mais longe, né? Às vezes o que você não consegue falar dentro da sua casa, com as pessoas que estão do seu lado, falar, me enxerga, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou vivendo. Você não consegue. E com o livro a gente viu e deixou elas falarem e a gente falou. É isso, obrigada. Muito obrigada.
André, acho que você pode dar sequência. Se tiver mais alguém que gostaria de falar, pode se manifestar aqui no chat. Eu queria fazer um convite para que, desculpa te colocar na berlinda, mas o Mohamed, eu gostaria que ele fizesse um comentário, porque ele foi um dos incentivadores, inclusive por conta da parceria com eles na Lumière, eles trouxeram para a gente mais 2 países. Então, desses 17, 2 foram conexões da Lumière, o Egito e o Marrocos. E as meninas do Marrocos estão nos ouvindo. É uma pena que a gente não consiga fazer um evento multilíngua, né, com tradução simultânea, e, enfim, a gente ainda está pequeno nessa coisa da tecnologia, porque tem outras pessoas que podiam acompanhar, que eu sei que uma das meninas do Marrocos está aí acompanhando. Mas, Mohamed, se você não se importar, gostaria que você se manifestasse sobre a experiência da Lumière com a gente. Bom, salam alaikum. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Isso, muito bom. Então, boa noite para todos e todas. Salam alaikum. Muito obrigado, né, Andrea, por ter me dado a palavra. Eu não esperava, na verdade, falar nessa apresentação, mas, antes de tudo, né, eu queria parabenizar, né, a Andrea Bumilcar e a Andrea Silveira pelo esse belíssimo trabalho, né, que elas fizeram. Inicialmente, quando a Andrea Bumilcar veio me apresentar o projeto, eu assim, né, não estava muito... jamais imaginava que ia chegar a isso, né, que a gente está vendo hoje. E aí depois, né, teve o contato, né, direto com a André Silveira, e André Silveira, eu não tenho só que te parabenizar pela dedicação, pelo trabalho, pela quantidade de trabalho que você teve, né, nesse grande projeto. E pouco a pouco, eu e toda a equipe Lumière tomamos amor, né, esse projeto, né, sabe, assim, a gente ficou, sabe, cada vez mais apaixonado. Toda vez que a gente recebia um artigo, né, de uma autora de um país, a gente ficava maravilhado, né, sabe? Então, aquela correção, tradução, revisão de texto virava, sabe, como se fosse uma leitura de uma obra, na verdade, né, na qual a gente estava muito feliz de participar. Né? Então, o tempo todo foi uma alegria, sabe, fazer parte dessa enorme experiência que, como você disse, e como a Lidiane diz, né, na verdade, ela traz um pouquinho das mulheres, né, desse tecido do qual dessas mulheres que participam nesse tecido social em várias culturas, e que, afinal, todas têm desafios, todas têm conquistas, né, sabe, dentro da sociedade delas, e infelizmente, como aqui no Brasil, né, a gente tem essa ideia eurocentral, né, sabe, sobre a visão da mulher. Esse livro, eu acho que vai desmistificar muitas coisas, sabe, sobre as demais mulheres do resto do mundo, e como essas mulheres também são guerreiras, são pessoas, sabe, que dão, sabe, a alma, né, sabe, para essa sociedade, e sempre buscam o quê? A felicidade, sabe? Geralmente a felicidade dos outros antes delas, né? A felicidade de todas as pessoas que estão ao redor, sabe, delas, antes da própria felicidade delas. E esse livro, né, retratando com texto e imagem, é uma coisa simplesmente maravilhosa. Eu tenho só que parabenizar vocês e se orgulhar, né, de fazer parte desse projeto. Acredito que nossa versão em francês, sabe, já está pronta, e estamos quase terminando
a tradução em árabe. Então, em breve, se Deus quiser, essas duas línguas vão estar prontas para os nossos leitores ao redor do mundo. E é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez para todos. Nós que agradecemos eternamente. Muito obrigado, bom. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Tem mais por aí. Muito obrigado. Você falou uma coisa, eu me lembrei de 3 fatos bastante importantes. Na Arábia Saudita, recentemente, foi libertada uma das mulheres que pregava, assim, propagava o feminismo. Sim, sim. E agora, recentemente, ela foi libertada. Exatamente. No Emirados Árabes, também aconteceu uma coisa muito interessante com relação à valorização da mulher, que a agência espacial contratou a primeira astronauta. Uau, fantástico. Bacana. Fantástico. E só mais um feito também que eu acho que é do mundo árabe, que também é bastante importante, que uma escritora de Omã foi premiada num concurso internacional que acontece na Inglaterra. Ela é a primeira autora de língua árabe a ser premiada nesse concurso, que é bem reconhecido. Então, são muitos ganhos, muitos feitos, né? Fantástico, fantástico. Olha, isso aí me fez lembrar que uma das primeiras universidades do mundo, né, que é fundada em Marrocos, na cidade de Fez, que é considerada a capital espiritual do país. Essa universidade que existe até hoje, né, e que foi construída no século VIII, ela foi construída por uma mulher que chama Fátima Al-Fihriya, né? Essa universidade era um polo acadêmico no qual muitos europeus vieram estudar em várias áreas, né, sabe, de estudo, desde a filosofia até a medicina. Viu? E isso foi uma mulher, né? Pouca gente, né, sabe dessa realização, né, de uma grande mulher, né, que foi no século VIII, né? Sabe? Fantástico. Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação. E eu também Obrigado, Andrea. Sugerir que a Neia, que é do FISC Frutal, que também colaborou com a gente, é uma amiga, nós somos amigas, o quê? Nem vou falar quantos anos, mas desde do ginásio, da época que a gente chamava Escola Fundamental de Ginásio. Então, Neia, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Bom, já foi falado muita coisa, e o que eu posso fazer é realmente reforçar tudo isso que foi falado. A Andrea me convidou para participar, e, claro, a gente se conhece desde os 13 anos por aí, e é uma coisa muito forte, a gente passou anos sem se ver, voltamos a nos ver, e aí a gente não se largou mais. Estamos distantes, mas a gente está sempre junto aqui no coração. E eu não tinha como e nunca negaria isso para ela. Mas, assim, eu mais recebi do que dei. Eu amei cada texto que eu lia, aquela preocupação realmente que ela disse no início, de não achar palavras que pudessem, de alguma forma, mudar o sentimento da autora, né, a ideia da autora, para que a autora que mantivesse aquilo que ela quisesse passar, porque cada uma colocou sua alma ali, né? E acho que mexer na alma de alguém é uma coisa muito séria, né? Mexer na alma de alguém é uma coisa muito séria. E, assim, o que eu aprendi e reforçou muito foi que, apesar das culturas diferentes, apesar da forma de viver o dia a dia, ter coisas diferentes,
Na verdade, é o que eu comentei ontem com a Andrea. Somos todos uma, né? Nos nossos sentimentos, nos nossos anseios, na forma de vivenciar a família, o filho, o trabalho, naquela mulher multifunção, multitask, como a gente diz, a gente é igual. Então, na verdade, isso é um aprendizado para quem quer separar, que, na verdade, não existem fronteiras, as fronteiras são físicas, porque emocionalmente, espiritualmente, em termos e não são só as mulheres, né? Todos nós somos um. E o ser humano, esse trabalho colabora muito para isso, para que o ser humano possa aprender a se ver como um, realmente. Então, eu aprendi muito, muito com esse livro. Agradeço imensamente, André, por você ter me convidado. Foi uma bendita ideia, foi uma resposta. Eu fiquei preocupada no início, mas assim, amei. Não posso dizer outra coisa senão isso, amei. E estarei sempre às ordens para o que precisarem, tanto a Andréia Silveira como a Andréia da Rizoma, que precisarem de mim, eu estarei sempre à disposição. Tá? Obrigada. Nós é que agradecemos e já, por favor, né, tanto o Lumière como o Fisk Frutal e a Escola Americana já estejam a postos que tenham o retorno de Jedi. Em breve tem mais livro vindo por aí. Eu não sei se a Carmen ela conseguiu voltar, porque ela tinha saído e voltou. A conexão dela não acabou, mas se ela voltou e quiser também tem comunicar. a Márcia Aparecida dos Santos. Ela pediu para falar também. Vamos lá. Oi, boa noite a todos e todas, parabéns, eu estou, assim, maravilhada com o livro, e, na verdade, a minha fala é para fazer só uma pergunta bem rápida, porque eu achei a expectativa aí sobre o livro, sobre o conteúdo, eu já sabia mais ou menos, agora, vendo o livro, eu vi que é uma obra de arte também, né, queria deixar esse registro. E aí saber se a gente vai poder adquirir ele impresso, porque uma obra de arte a gente teria que ter impresso, né? Então, a pergunta fica aí o parabéns, assim, mas olha, muito mesmo, o livro está, assim, de uma altíssima qualidade em todos os pontos, né, de textos, pelo que eu pude observar, e também agora tem esse aspecto da edição do livro, a fotografia está belíssima, tá bom? Então, um abraço a todos. Eu vou tentar responder, mas a Luana da Eureka, ela é mais qualificada para falar sobre isso, mas só agradecer, Márcia, pela tua intervenção, e, de fato, uma das coisas que os meus últimos livros, na verdade, são os livros que eu tenho solo, todos eles são digitais, e, para mim, o princípio disso é o fato de que eu consigo, com recurso próprio, fazer essas edições e deixar eles à vontade para o mundo inteiro poder acessar. O livro impresso já demanda um recurso muito alto, e um livro, como você chamou, que é uma obra de arte, nossa, é um super elogio isso, até porque você tem conhecimento nesse meio, então é um elogio vindo do seu comentário. É um livro que custa bastante, né? Então, a gente estava até com muita vontade de ter ele impresso mesmo. Eu vou pedir para a Luana explicar qual que seria a nossa proposta do impresso.
Tá. Bom, a gente pensou em algumas estratégias, né, para poder viabilizar isso, porque realmente, eu concordo completamente com a Márcia, é aquele livro que a gente tem vontade de ter na mesa de centro para mostrar para as pessoas, né, porque é muito bonito realmente. Ele está ali no nível de uma Taschen, um daqueles livros de arte, né. Mas daí, como é um projeto que já se inicia com a intenção de ser gratuito, de não gerar nenhum tipo de lucro, e isso a gente tem que pensar com mais cuidado. A estratégia que a gente está pensando agora, e que é o mais fácil de fazer, é a impressão sob demanda. Então, nós já temos um acordo com uma empresa, que é um livro, e ela disponibiliza tanto nos marketplaces nacionais, como nos marketplaces internacionais também. Então, é um tipo de impressão que não é feita uma tiragem, então a gente não tem custo com gráfica, né? Então, a gente só precisa agora calcular, de fato, quais vão ser os custos de impressão, e daí o livro vai ser vendido, mas sem nenhuma margem de lucro. Ele vai ser vendido mesmo a preço de custo, e vai ser entregue sob demanda mesmo. Cada um vai ter o seu exemplar, e assim será, pelo menos a nossa primeira estratégia é essa, né, André? Depois a gente vai ver se a gente consegue fazer outras coisas. Mas vai ser possível sim adquirir. Ainda não está disponível, mas a gente avisa. Agradeço a resposta. Luana, tinha mais alguém querendo falar? Eu queria perguntar uma coisa. Vanise, acho que eu não consigo entrar na câmera, mas vou perguntar por aqui mesmo. Pegando a fala do Mohamed, né, que ele falou da satisfação de ter visto o livro. Então, eu gostaria de saber se as mulheres, né, que participaram desse contexto do livro, elas já viram, leram, qual foi a reação, qual foi a satisfação na qual elas tiveram a ter visto, né, as páginas, as entrevistas que elas fizeram. Tem como você falar para a gente se... Tem sim, e obrigada por você trazer esse assunto à tona. Assim como o Mohamed falou, essa reação de surpresa, de encantamento pela obra, ela foi meio que generalizada. Quando a gente colheu o material das autoras, das participantes, elas começaram a enviar os textos, a gente começou a trabalhar em cima dos textos, a gente enviou os textos de volta para elas conferirem, confirmarem com algumas questões que a gente tinha dúvida, enfim, porque a gente não a gente não mexeu no conteúdo dos textos, né? E também a gente não fez edição das imagens. Então, quando a gente fez isso, elas não tinham visto a obra, a arte gráfica, o projeto gráfico desse livro. A Andrea Bomilcar e eu, quando a gente entrou nessa parceria do projeto, a gente pensou assim, bom, nós somos duas, hoje a gente aprendeu um termo novo que está na moda, que é cringe, ela está rindo aqui, mas é cringe, nós somos tudo cringe, ou seja, nós somos tudo balzaquiano, tudo de uma época que a gente faz as coisas e a gente está numa fase da vida que a gente... A fase do aprender a aprender, né? Exatamente, e a gente se dá também o direito de fazer as coisas num outro ritmo, né? E a gente pensou, não, vamos fazendo e tal. Só que a coisa começou a tomar uma proporção bastante grande. E a Andrea Bomilcar, que fez o projeto gráfico do livro, ela que pensou toda essa arte que está aí, que vocês estão apreciando. E isso... eu não sou profissional da área. Ela está lembrando aqui, sendo que ela não é profissional da área. Não é, mas passou a ser agora, depois dessa experiência, né? Não é? Exatamente. Então, o que aconteceu?
chegou na parte técnica, que bateu nas limitações internas, e aí a gente foi buscar ajuda externa, e foi aí que entrou o Daniel Rosa, que foi até uma indicação da própria Eureka. O Daniel participou, fez uma consultoria direta junto com a Andrea, o César, o Wagner e a Luciana, que também entraram como mais na produção técnica, de fechar o arquivo, de fazer alguns ajustes técnicos. Agora, com essa proposta, inclusive, da impressão sob demanda, nós vamos ter que fazer um arquivo específico para impressão sob demanda. Então, é essa equipe técnica que vai fazer essa preparação. E o livro acabou ficando essa coisa maravilhosa. E quando elas receberam a primeira prova do livro, que a gente mandou para todas as autoras, para elas conferirem nome, conferirem texto, conferirem imagem, absolutamente tudo, para aprovação final delas, só voltaram elogios. Ai, bacana isso. Só voltou encantamento. E todas elas muito animadas e querendo, manda, vamos começar a distribuir. Então, elas mesmas têm uma conexão e transmitiram assim para a gente esse orgulho de poder mostrar que elas estão participando de uma obra que é uma obra internacional. Então, isso também é importante. Quando eu estava dizendo assim, a gente está com um grupo de mulheres que são mulheres comuns, entre aspas, porque são mulheres que estão ali na vida, no cotidiano, para elas é uma relevância poder participar de uma obra internacional que vai dar visibilidade para o país dela. Então, sabe, a gente sentiu em muitos relatos esse orgulho de poder estar participando e representando o seu país numa obra que vai circular o mundo inteiro, né? Muito obrigada. Então Parabéns isso. Pelo trabalho aí. Obrigada. Denise, bom, como você fez a pergunta para mim, e a Andrea, na verdade, ela respondeu, né, praticamente, né? Não, eu fiz um gancho da sua fala para perguntar para a Andrea também, porque você teve aquela satisfação de estar vendo tudo que foi feito, foi isso, mas pode falar. O que eu poderia acrescentar aqui, Andrea, né, quando entrei em contato com as autoras de Marrocos e a autora do Egito, é que elas não esperavam, né, que esse projeto chegar através de mulheres do Brasil. Ai, que bacana! Eu acho que talvez eu nunca comentei isso aí com você, né? Que normalmente esse tipo de projeto vem mais de mulheres da Europa ou da América do Norte, né? Dos Estados Unidos e do Canadá, né? Eu acho que talvez é a primeira vez, né? Uma primeira, né? Que elas, né? Que elas foram convidadas por mulheres brasileiras que queriam mostrar, né, sabe, essa imagem da mulher, né, sabe, e isso foi uma coisa que surpreendeu um pouquinho elas, né, no começo, né, e por isso que teve, e isso, né, uma imagem maravilhosa, né, sabe, tanto para a mulher brasileira quanto para o próprio Brasil, né, sabe, eu acho que isso é mais um ponto positivo, né, para vocês, né, em primeiro lugar, e para a mulher brasileira como todo, né, sabe, que eu acho que, na verdade, vocês estão representando essa preocupação, né, sabe, essa preocupação, né, em trazer, né, em aproximar, né, sabe, as culturas, e isso é muito, muito positivo. Verdade. O Brasil pelo mundo junto com o Salgado. Exatamente. Sebastião Salgado. Exatamente. Brasil pelo mundo igual Sebastião Salgado. Exatamente.
Perfeito, Obrigada. Obrigado você. Ó, a gente está a 9 horas da noite, quase, a 1h30 quase aqui de encontro, para a gente não cansar também vocês. Eu acho que a gente podia, não sei, Luana, tem mais alguém para... Não tem mais ninguém, mas houve uma sugestão aqui que eu acho bacana, seria um gancho bom para finalizar até. A Marion sugeriu de se ler um trechinho. O que você acha? Pode ser, de repente, um trecho do prefácio, alguma coisa assim? O que você acha? Poderia ser, né, um trecho do prefácio. Deixa eu abrir a versão aqui, peraí, então. Português. Eu vou ler um trecho da introdução que a gente fez. O que eu queria colocar, assim, uma coisa que mais chamou a nossa atenção, porque cada capítulo é um presente, gente, é uma pérola. Como eu brinco, a gente tem várias continhas de pérolas aí, dá para fazer um colar de 2 voltas e se enfeitar com esse livro tranquilamente. Então, vamos lá. A introdução do livro, né? Existem várias formas de ser mulher, delineadas no tempo e no espaço por uma série de elementos socialmente construídos como cultura, crenças religiosas, ideologias e estereótipos de gênero. Mergulhar nesse universo nos desafia a compreender que, embora geograficamente separadas, estamos muito mais próximas umas das outras do que imaginávamos e cultivamos um ponto em comum: a luta histórica para fortalecer e desempenhar nosso papel transformador com autonomia e independência. É exatamente isso que ressaltamos nesse livro. As conquistas já alcançadas por tantas mulheres em diferentes países a partir da perspectiva de algumas delas. Eu acho que esse não precisa nem mais ir muito mais além, né, do que isso. Acho que podia até aproveitar essa deixa para a gente finalizar, não? Que é isso. O livro é uma luz, para ser um ponto de referência, um ponto de luz. Eu faço sempre um trocadilho, porque tem o acendendo a luz, sem o S, e tem o acendendo a luz com o S. E eu acho que esse livro, ele traz as duas possibilidades, né? Das mulheres que estão ligando uma luzinha, iluminando o mundo de alguma forma, com os seus fazeres, na sua vida cotidiana, com atividades e com ações muito, muito simples, muito pé no chão, e que às vezes a gente não consegue valorizar, a gente não consegue reconhecer isso no tecido social. E tem também essa ascensão da mulher que a gente, felizmente, vem sentindo cada vez mais forte no mundo inteiro, pelos movimentos de mulheres, movimentos feministas, que estão trazendo mais visibilidade para as questões da mulher. Então, fica aí o nosso presente para o mundo, essa luzinha para ser uma referência. E a gente só tem a agradecer. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando com a gente até esse horário. Foi muito bacana mesmo. Namastê, né?
Eu não sou muito boa. Não sou muito boa de despedida, eu vou deixar para você fazer o encerramento, Luana. Tudo bem. Qual que é o link para ver o livro, para olhar o livro? Eu perguntei para a Luana no chat. Eu coloquei, acho que faz um tempinho já, talvez você não tenha visto. Eu vou colocar então de vi. novo. Tá bom. Eu vou colocar de novo agora, e daí vou esperar um pouquinho para desligar, para sair da sala. Mas aí, de qualquer forma, então, fica meu agradecimento aqui por ter feito parte, mesmo que bem pouquinho, a gente fez parte disso, acompanhei, né, um pouco do que eles fizeram, elas são maravilhosas. É uma honra para a gente. Esse final, esse trechinho que a Andrea leu, assim, é perfeito, fala por si. Então, eu deixo aqui boa noite para todos vocês e obrigada. Já fechou? Boa noite, foi um prazer. Obrigado, Karen, de novo, Karen Lamartine Fortes, muito obrigada mais uma vez. Ai, onde que eu saio? Eu que te agradeço, obrigada. Tchau! Que janela? Não estou entendendo o que você está falando.